Olá, meu nome é Débora. Sou enfermeira, especialista em pediatria, atuante no IPPMG, que é o Instituto de Pediatria da UFRJ. Sou mestre em enfermagem assistencial e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre a derivação ventricular externa, os cuidados de enfermagem referentes a esse dispositivo. A DVE é um sistema temporário para a drenagem do líquor cefalorraquidiano dos ventrículos para um sistema externo fechado, que é útil para controlar a pressão intracraniana em casos em que esse sistema nosso, orgânico, está comprometido. Então, quando há um tumor, quando há uma hidrocefalia, uma infecção que altera a pressão intracraniana, existe essa possibilidade de fazer uma drenagem para o sistema externo, fechado, estéril, que diminui essa quantidade excessiva de líquor. Como que é constituído esse sistema? Você precisa ter um circuito, que sai do ventrículo e ele vai para um sistema externo, como a gente conversou. Esse sistema tem uma bureta, um cálice, por onde drena o líquor. Necessariamente desse cálice vai para uma bolsa coletora, de onde a gente pode remover o líquor que foi drenado. E também precisa ter uma régua para altura, para a gente poder mensurar qual que é a pressão que a gente deseja que fique nivelado esse cálice. Porque quanto mais alto ficar essa bureta, mais difícil será a drenagem, menor será a drenagem. Quanto mais baixa, por ação da gravidade, maior será a drenagem. Como que se instala a DVE? Isso é feito por um neurocirurgião ou por um neurointensivista. Eles procuram um ponto que a gente chama de ponto de Cocker, um ponto localizado de 2 a 3 centímetros da linha médio-pupilar, lá próximo à sutura coronal. Nesse ponto aqui, faz-se a incisão para alcançar o ventrículo e aí poder colocar o circuito que vai conseguir fazer essa drenagem externa. Então, quais são os cuidados de enfermagem referentes à derivação ventricular externa? Existem cuidados de diversos tipos, Cuidado sobre posicionamento e drenagem, cuidado com relação à permeabilidade do dreno, sobre troca de curativos e monitorização do paciente que está portando a DVE. Nós vamos falar especificamente sobre cada um desses cuidados. Com relação aos cuidados referentes ao posicionamento e drenagem da DVE, nós temos pelo menos 2 tipos de recipientes, digamos assim, para esse líquor que está sendo drenado. Esse primeiro aqui é um sistema mais econômico. Então, a gente tem aqui o sistema que está vindo do ventrículo da criança, ele cai aqui dentro do cálice, você pode ver que tem uma abertura aqui para o ar sair, para não dificultar ali a pressão dentro do cálice, e ele vai direto para esse saco coletor. Nesse saco coletor, a gente tem aqui a altura em centímetros de água, que é normalmente o que a maioria das instituições padroniza, inclusive aqui na instituição a gente usa colocar a altura em centímetros de água, ou você também, alguns lugares, podem usar em milímetros de mercúrio. Nessa bolsa você vai ter os 2 tipos de mensuração. E também aqui, para você poder quantificar a quantidade de líquor que está sendo drenado, o volume. Essa bolsa é uma bolsa mais econômica, mais simples. Qual é o problema dessa bolsa? Quando você vai zerar, como a bolsa pode acabar ficando um pouquinho mais torta, pendendo para um lado ou para o outro, e acaba que o nivelamento não fica perfeito, mas fica próximo do que deve ser. Esse aqui é um outro sistema, que é um sistema um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, Ele tem a régua fixa a uma estrutura de plástico. Então, quando você nivela aqui o cálice nesta régua, na altura que você deseja, que pode ser em centímetros de água ou em milímetros de mercúrio, isso não fica pendendo, não fica variando, oscilando, Fica fixo, digamos assim. Então, novamente, olha, aqui, vamos seguir o amarelinho, ele está vindo lá do ventrículo da criança, tem aqui uma torneirinha, inclusive, onde você pode adaptar um sensor para monitorização da pressão intracraniana, que também nesse aqui nós temos, algum lugar aqui de encaixe aqui, achei, um lugar de encaixe para você poder fazer essa monitorização. Daqui ele vai direto para o cálice, onde está fazendo ali o gotejamento. Esse sistema, por ser um pouco sofisticado, aqui você já consegue mensurar e daqui vai direto para a bolsa,
Essa mensuração aqui, ela também é mais fidedigna, porque o cálice é rígido, então você consegue fazer uma mensuração melhor, mais eficiente. Aqui você tem a opção de fazer a troca da bolsa através daquele sistema Luer Lock ali, soltando a bolsa. Então a gente tem essas duas possibilidades aqui, né? Como que a gente posiciona, independente de qual seja, se for esse sistema ou esse, como que a gente posiciona isso para poder possibilitar uma drenagem ideal? Primeiro você tem que saber com a sua equipe qual que é o posicionamento, a altura que a gente deseja que a bolsa esteja para cada criança. Como eu já disse, na nossa instituição a gente usa em centímetros de água. Isso é prescrito pelo neurointensivista ou pelo neurocirurgião. Sabendo que a altura é essa, eu vou pegar um nível, uma régua, e vou nivelar esta altura, vamos supor aqui em 20 centímetros de água, eu vou nivelar esta altura à altura da orelha externa da criança, do ouvido externo da criança, tá? Na altura do tragus. Por quê? Essa altura externa corresponde internamente ao forame de Morro, que é o ponto zero de nivelamento para a derivação ventricular externa, tá ok? Esse é um cuidado muito, muito, muito importante. É o que mais vai determinar o sucesso, digamos assim, da capacidade de drenagem. Como eu já disse, se a gente colocar isso muito para cima, a gente vai ter uma drenagem que não vai ser a que a criança está precisando. Se a gente colocar muito para baixo, a gente também pode colapsar, digamos assim, pela quantidade excessiva de líquor que a gente vai drenar. Então, isso é um cuidado primordial. Agora, eu também preciso atentar para manter essa tubulação, esse sistema pérvio. Então, não pode estar dobrado, não pode estar torcido. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, na hora de levantar a grade, de não causar um disposicionamento acidental. A gente tem que tomar cuidado com a permeabilidade do sistema. Segundo cuidado muito importante é que a gente precisa fechar essa drenagem toda vez que a gente for mobilizar essa criança. Então, eu vou fazer uma mudança de decúbito. Eu vou colocar essa criança sentada para ela se alimentar. Ou a criança vai se levantar do leito por alguma razão, eu vou fazer um transporte. Esse sistema precisa estar fechado. Ele não pode estar aberto, né, sendo ali vulnerável a essas mudanças de altura. Agora tem um cuidado importante que esse sistema só pode ficar fechado por no máximo 30 minutos. Por quê? Senão a gente altera a drenagem necessária e a gente pode levar a um aumento da pressão intracraniana, que não é o que a gente deseja, né? Outro cuidado é não ordenhar a DVE. A gente pode pensar que por ser um circuito de drenagem como outro qualquer, a gente pode ordenhar. Não se recomenda a ordenha de circuito de DVE, tá bom? Cuidado também de enfermagem importante se está lá drenando como deve drenar, a bolsa vai começar a encher, a bolsa coletora. E aí a literatura recomenda pra gente que a gente troque essa bolsa quando ela alcançar 75% da sua capacidade, ou 2/3 ali, tá bom? Algumas instituições não usam trocar a bolsa, mas sim esvaziar a bolsa. Então eu vou voltar aqui. Como que a gente faria isso? Se for para trocar a bolsa, aqui a gente tem a possibilidade de estar removendo para colocar outra. Sempre eu vou precisar usar a luva estéreo para poder fazer esse tipo de manipulação. Se for para esvaziar a bolsa, aqui eu também tenho uma conexão que também é do tipo Luer Lock, que você também vai precisar usar a luva estéreo para poder manusear. Lembrando que o que a literatura recomenda é a troca da bolsa. Cuidados referentes ao curativo de DVE. Vamos lá. O Guia Prático de Wong diz que a gente pode fazer esse curativo com gazezinha dobrada, com o circuito no meio ali, né? Sendo estabilizado por um micropore ou por um filme transparente. Só que uma revisão de literatura um pouco mais recente, de 2016, que eu vou mostrar a síntese no próximo slide, ela já recomenda esse curativo do tipo BioPet, que é um curativo que tem ali um antibiótico e que pode ser trocado com um espaço de tempo maior, já que a gase a gente deveria trocar a cada 48 horas, né? Quando é que a gente vai trocar? Sempre que estiver úmido ou solto, sempre a gente vai utilizar técnica asséptica, utilizando ou a oclusão com gás ou com BioPet, fazendo a limpeza com clorexidina alcoólica. E se a gente perceber que naquele curativo está ficando uma secreção serosa,
talvez transparente, levemente amarelada clara, a gente vai imediatamente comunicar a equipe médica, porque provavelmente isso se trata de um vazamento de líquor. E aí isso não é o que a gente deseja, isso precisa ser comunicado. Sobre a revisão de literatura que eu falei para vocês, com relação aos cuidados de DVE, é essa, que é uma revisão de 2016, que foi publicada no Jornal de Neurociência e Enfermagem. O que eles falam ali? Eles falam que a gente tem que ter alguns cuidados com relação à inserção do catéter, na preparação da pele com clorexidina, no corte do cabelo. Então você precisa cortar uma área que seja suficiente para prender o curativo, porque às vezes a gente corta o cabelo numa área assim, por exemplo, e aí você precisa colocar um curativo maior, o curativo fica preso sobre os cabelos, e aí ele não tem uma adesão ideal como deveria ter, e o que acaba acontecendo? A gente precisa trocar com maior frequência, que não é o que a gente deseja. Outra coisa importante também, sempre utilizando técnica séptica, escolhendo adequadamente o catéter para cada criança, utilizando barreira máxima, todos esses cuidados na inserção do catéter. Quanto à manutenção do catéter, quais são os cuidados? Sempre que eu for manipular, eu vou manipular utilizando técnica séptica. Utilizando luva estéreo, eu vou utilizar uma máscara, eu vou utilizar um gorro para poder fazer esse manuseio. E eu vou abrir esse sistema o mínimo possível. Por exemplo, coletas de líquor, sempre se houver extrema necessidade. Com relação ao curativo, foi o que a gente conversou, essa revisão recomenda o uso do BioPet. Recomenda que seja feito apenas por enfermeiros, por profissionais treinados, porque isso teoricamente diminuiria o risco de infecção. Com relação à educação permanente, eles também recomendam que se faça um round sobre o controle de infecção, com notificação de infecções por conta de DVE, para que toda a equipe possa saber como deve tratar e como que estão as taxas daquele serviço para esse tipo de cuidado. Cuidados referentes ao monitoramento do portador de DVE. Então, não é só a gente cuidar do sistema, é a gente olhar para aquela criança que está portando a DVE. Então, a gente vai olhar pupilas. Se for uma criança que ainda tem fontanelas abertas, a gente vai olhar se essas fontanelas estão tensas ou se elas estão muito secas. A gente vai olhar nível de consciência, se é uma criança que está muito chorosa, se ela está muito agitada, se ela está torporosa, como é que está essa criança, né? E eu vou também registrar o aspecto dessa drenagem que eu retirei. E registrar a quantidade dessa drenagem que está sendo removida, a que altura a gente está removendo, tá? Então eu vou colocar lá, foi drenado 100 ml, por exemplo, de líquor transparente na altura de 10 centímetros de água, ok? E vou comunicar os sinais de anormalidade. Que sinais são esses? Se a criança tem letargia, se ela tem confusão, se ela tem cefaleia, se tem vômito, se a pupila dela está dilatada, ou seja, se ela tem midríase, se ela faz hipertensão arterial, bradicardia e respiração irregular, esses 3 sinais, então, eles falam muito para mim, porque são sinais de hipertensão intracraniana e a gente precisa imediatamente comunicar a equipe médica, tá ok? Agora, esse aqui é um bônus para você. Vamos supor que você já sabe tudo que você deveria saber lá sobre os cuidados com a DVE. E aí você está fazendo tudo direitinho, você está zerando a DVE na altura do ouvido externo, está trocando o curativo como recomendado pela literatura, quando você vai mobilizar a criança, você clampeia a DVE, não mais que 30 minutos, tudo perfeito. Só que aí o que acontece? Desloca um pouquinho o circuito. O que você vai fazer? Então vamos lá. Se houver um deslocamento na inserção, saiu completamente, né? Eu vou aplicar uma pressão com gás estéreo e vou comunicar a equipe médica, tá? Se houver alguma desconexão ao longo do catéter, eu imediatamente vou reconectar e também vou avisar a equipe médica. Então, a gente nunca vai deixar, desconectou, a gente vai deixar lá vazando, vai chamar alguém. Não, a gente primeiro recoloca no lugar com uma gás estéreo, técnica séptica, né, para poder chamar a equipe médica e ver se vai haver alguma mudança de conduta. Muito obrigada. Deixo aí o meu contato.